Olá novamente, nós começamos um vídeo e a energia elétrica deu uma paradinha aqui por conta da chuva. Eu estou na ABC Paulista, aqui está chovendo muito, muito mesmo. Então entendo que seja aí uma dificuldade para as pessoas talvez acompanharem agora ao vivo, mas seguimos e fazemos, não é, depois a gravação para que todos consigam assistir quando quiserem, tá bom? Acho prudente, então, já que nós tivemos aí esse atraso, porque acabou a energia elétrica, a internet também caiu, então, quase meia hora depois, acho prudente nós fazermos novo momento de abertura, tá bom? Então, nós vamos cerrando os olhos, fechando nossos olhos, agradecendo a espiritualidade superior, mais uma vez, pela presença, por estarem nos intuindo, nos acompanhando. Eles é quem sabem de todas as coisas, né? Eles quem sabem dos motivos desse atraso, dessa organização do trabalho. E a eles agradecemos então pela nova oportunidade, agradecemos pela semana que tivemos, agradecemos por estarmos com saúde, com o momento possível de nos ligarmos à espiritualidade. E assim, com o coração cheio de amor, recebemos também esses irmãos que necessitam de estudo, que nos acompanham pelo canal, com sua necessidade de vivência, mesmo estando desencarnados, todos os encarnados que acompanham, né, como nós, os programas, que acompanham os estudos, agradecidos que somos, dizemos: Ave Maria, vós sois cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue por nós agora e para sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa tarde, Cristina, obrigada de ter entrado novamente. Boa tarde a todos que conseguiram entrar. Nós tivemos aí um pequeno atraso por conta... Nós chegamos a iniciar, não é? E tivemos de parar, porque... a energia elétrica acabou aqui em casa. Eu acredito que em vários outros lugares também, porque a chuva começou bem forte. Bem, então nós agradecemos, né, pela oportunidade, pela parceria, e agradecemos também por estarmos em possibilidade, não é? Enquanto tantas pessoas passam por dificuldade nesse momento, nós aproveitamos para pedir à espiritualidade superior que leve nossas melhores vibrações para esses que passam por dificuldades aí com esse momento de chuva, esses momentos, né, que vem acontecendo aí, situações como essa, tá bom? Boa tarde para minha paz profunda. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 46, tá bom? É um capítulo bem interessante lá do livro do Leon Denis, Depois da Morte, e o tema é o egoísmo, ok? Egoísmo. Antes de falar sobre essa palavra, de falar sobre essa ideia, eu vou reler aqui, para que fique gravado também, o conceito que é trazido no Livro dos Espíritos. Então, no Livro dos Espíritos existe uma definição na pergunta 917 sobre a questão do egoísmo ou do personalismo. O egoísmo se funda na importância da personalidade. Ora, o espiritismo bem compreendido faz ver as coisas do alto e esse sentimento de personalidade se esvai, né? Destrói-se essa importância, ou pelo menos é possível fazer ver que a personalidade é aquilo que ela de fato é. E aí o egoísmo necessariamente é combatido. É um pouco mais elaborada essa ideia do egoísmo que o Livro dos Espíritos traduz aqui, mas ele coloca de uma forma muito resumida de que o egoísmo é a importância excessiva que se dá para a própria personalidade. Pronto, então já temos aí uma definição de egoísmo. Pronto, a própria personalidade quando sendo a base da minha vida, ok? Então, minha vida não gira em torno de outra situação senão a minha própria personalidade, o meu ego, daí o egoísmo, ok? Então, o espiritismo, ele já coloca, quando bem compreendido,
faz com que nós enxerguemos que existem outras possibilidades, existem outras pessoas, existem outros planetas, existem outras sociedades, existem muitos outros e outras situações que não apenas eu, não é? Enquanto espírito, enquanto ser encarnado. Isso faz com que o egoísmo já fique abalado em sua essência, ou seja, esse egoísmo começa a ser combatido com clareza, uma vez que eu entendo o espiritismo também com clareza. Olha que bacana, então o título egoísmo, olha só, tem aí duas partes, né? O ego, né? Uma formação aí de palavra, ego com ismo. O que seria esse ismo, esse sufixo nessa parte que vem depois? Esse ismo é um sufixo, né? Uma finalzinho de palavra que aparece em várias palavras e ele tem origem no latim. Ele quer dizer uma doutrina, uma comunhão de pensamentos, um sistema, uma corrente. Pronto, então o egoísmo ele não tem inicialmente, não é como nós vimos em outras palavras também, essa conotação somente negativa, ou seja, a origem das palavras tende a ser neutra. No entanto, o ismo nessa junção do egoísmo dificilmente traduz algo positivo, tá bom? Então, nós temos aí um conceito bastante negativo, tá bom? Então, o ismo. E aí, a gente tem também a ideia do comportamento egoísta. Então, o ego, tudo bem? O que seria esse ego? Essa ideia do eu, tá? Então, no latim, o ego, que quer dizer o eu. Esse eu, quando ele é adorado por mim mesmo. Então, eu adoro meu próprio eu, ok? Tudo pra mim gira em torno do meu eu. Ou seja, as minhas vontades, as minhas necessidades, tudo que eu acredito que seja certo, tá bom? Um outro nome que costuma ser sinônimo, não é exatamente, mas costuma ser parecido, é o personalismo. A ideia da persona, não é? Persona aí também com essa ideia de própria face, própria máscara, o próprio eu. Personalismo, quer dizer, tudo que eu faço é pro meu próprio bem, para que eu me satisfaça, tá bom? Existe aí a contraposição, portanto, do egoísmo com a ideia da solidariedade, da caridade, do amor. Então, é algo que é apenas pessoal. Muito bem, então, o que o Leon Denis começa como definição, bem parecido lá com o Livro dos Espíritos, o egoísmo é o irmão do orgulho. A gente falou bastante do orgulho das outras vezes e agora a gente pode dizer que ele é o irmão do orgulho. Olha lá, como irmãos, eles têm derivações. A gente viu que do orgulho derivam muitos vícios e defeitos. Do egoísmo a mesma coisa, tá? Então, ele constitui uma das piores doenças da alma. Uma das piores doenças da alma. Porque dela, né, dessa doença da alma, decorrem tantas outras doenças, tantos vícios, tantos defeitos, tantas situações que nos degradam espiritualmente. Boa, então nós temos lá, é o maior obstáculo que se propõe, que se opõe a qualquer, né, avanço espiritual. Qualquer tentativa de aperfeiçoamento social, espiritual, é muito isolado aqui, ele é completamente vedado pelo egoísmo. Então, nós temos a ideia de que ele neutraliza, ou seja, ele torna estéril todos os esforços para o bem. Quando eu sou egoísta, eu tenho muita dificuldade em me empenhar para o bem, tá bom? O espírito de individualismo que se distingue, então, entre o homem e o animal aparece muito no egoísmo. Olha que interessante, quando eu sou uma pessoa egoísta que vive para o eu tenho essa questão de viver como se estivesse ainda no mundo animal. Qualquer animal, mesmo os nossos pets, né? Acho que a gente consegue ver isso muito claramente com quem tem cachorrinho, gatinho em casa, passarinho, peixinho, enfim, eles querem a própria sobrevivência, uma tentativa de sobrevivência constante. Se você vai dar comidinha para um cachorrinho e tem outro, ele vai brigar com aquele, não é? Com aquele irmãozinho dele para conseguir a comida. É natural que exista essa competição entre os animais. Agora, entre
os seres humanos, isso já não deveria acontecer tanto como ainda acontece, não é? Nós vemos aí o tempo todo uma competição, às vezes, desnecessária, não é por sobrevivência, não. É por ego, não é? Imposição do próprio ego, para que eu esteja acima dos outros. Bom, então, esse estado inferior pelo qual passamos ainda na vida torna o homem destinado a viver de forma isolada. Ou seja, nós vimos que nossa vida é social na Terra, nós temos a necessidade de relacionarmos com os nossos semelhantes, e o egoísmo faz o contrário, faz com que eu tenha a tendência, ou pelo menos ache que deva viver sozinho, como assim? Não apenas viver numa casa sozinho, não é isso, né? É viver em prol das próprias vontades, dos próprios pontos aqui de necessidade. Eu não quero que o outro tenha necessidades, eu não quero satisfazer a necessidade do outro, mas apenas as minhas. Bom, depois de Deus e a sociedade, é a sociedade que o indivíduo deve todos os seus benefícios da civilização. Tudo que nós temos é porque vivemos em sociedade, tá? Então, permanecer numa sociedade de forma improdutiva, inútil, é algo que pesa na nossa conta espiritual, tá? Aquele que sabe viver pelos outros e para os outros acaba tendo uma evolução espiritual mais adiantada. Bom, e aí o livro segue com algumas colocações, a gente já fala sobre elas, vai escorrendo aqui sobre avareza, sobre como é que esse egoísmo se manifesta. Bem, mas eu quero voltar, não sei se vocês se lembram, lá no Orgulho, nós falamos um pouquinho do Ney Prieto Pérez, que é o autor desse livro, Manual Prático do Espírita. Nesse livro existe também uma listinha de comportamentos, é bem legal isso, uma listinha de comportamentos do egoísta. Como saber se eu sou egoísta? Vamos lá ticando nossas formas aí de comportamento que revelam se tenho muito ou pouco, né? Todos somos um pouquinho, mas temos aí, às vezes, alguns comportamentos que revelam isso com mais clareza. Olha só, tem uma listinha aqui, quero começar por ela, 3 comportamentos que são relativos ao universo mais do trabalho. Então, vamos lá. Olha, quando eu trabalho em cargo de mando, quer dizer, quando eu sou o chefe, olha só, o egoísta em cargo de mando, em posição hierárquica de chefia ou por algum motivo tem subordinados, ele toma decisões de forma arbitrária e não suporta que o outro o ajude. Olha só, então, quando ele está, o egoísta, em posição de comando, ou de um cargo de chefia, de mando, ele não aceita a opinião do outro. Não sei se vocês já presenciaram, por exemplo, chefes que têm uma postura assim: eu sei que o meu funcionário está dizendo vai ser bom para a empresa, mas só porque ele está dizendo isso, eu não vou aceitar. Eu vou dar um jeito de colocar isso como sendo a minha opinião. Olha só, não sei se vocês já presenciaram. Podem comentar se vocês quiserem, relatar alguma coisa, podem ficar à vontade, tá bom? E a gente vai conversando sobre situações também que vocês tragam. O chefe ou aquele que manda não ouve aquele que ele julga ser inferior, né, por algum motivo, e ele toma uma decisão que às vezes não vai ser boa para a corporação, não vai ser boa para a empresa. Em casa, às vezes acontece algo parecido. Sabe, pai de família ou mãe de família que não aceita, por exemplo, o que o cônjuge fala, né, o marido ou a mulher, não aceita o que o filho fala, simplesmente por se coloca como alguém que sabe tudo. Alguém que não deve acatar a opinião do outro, ou seja, não vou me rebaixar, imagina ele que disse isso, não vou de forma alguma colocar isso em prática. Ou seja, não leva em consideração a opinião do outro, ou uma sugestão interessante, às vezes criativa do outro, ok? Então, em posição de comando, o egoísta é danado porque ele não consegue aceitar a opinião das outras pessoas. Ele sempre, ou tenta ser pelo menos arbitrário nas suas
ações. Bom, na posição contrária, né, na posição de funcionário, de subalterno, ele se nega à colaboração de um plano ou projeto quando sua ideia não é aceita como a escolha do grupo. Então, o funcionário que sugeriu para o chefe e não foi, então, ouvido, ele, da sua parte também, deixa, vamos lá, vou fazer de qualquer jeito, só para dizer que fiz. Aquele funcionário que passa o dia inteiro reclamando salário, reclamando da condição de trabalho. Puxa, mas que má sorte, sabe? Que passa o tempo todo se colocando como se fosse, então, uma situação da qual ele não pode sair. Ok, que muitas vezes é bem difícil, mas essa situação de colocar-se como alguém que só pode reclamar, não pode fazer algo positivo, piora a situação, sempre piora. Não é? Sabe que não pode acrescentar nada de positivo. Então, ou seja, na posição de chefe, nós vimos que é complexo o cara egoísta. O funcionário egoísta também, porque nós vimos que isso não tem relação nenhuma com a situação social. Nós vimos, já falamos no encontro passado sobre a riqueza, a pobreza, é indiferente, não é? Não existe uma relação direta. Todo mundo que está na posição de chefia, todo mundo que tem dinheiro tem um comportamento X, todo mundo que é funcionário ou que tem uma dificuldade financeira tem um comportamento Y, não é verdade. Então, nós já quebramos aí esse paradigma e entendemos que existem pessoas com, não é, necessidades evolutivas em todas as esferas da sociedade, em todas as situações, não é? Vivenciando experiências bastante diversificadas. Bom, aí, olha só, então, o chefe é complexo egoísta. Quem já trabalhou com chefe egoísta é aquele cara, por exemplo, que entra na sala e fecha tudo e fica ali fumando. Puxa, mas a secretária tem rinite. É o problema dela, se vire. O que eu mando aqui. Então faz coisas arbitrárias, sabe? Não são apenas as decisões e as situações corporativas, mas ações, assim, sabe? Que são penosas para outro. Sujou, não sei, vem limpar aqui. Poxa, mas não é minha função limpar. Você poderia limpar, mas não, para dizer que manda. Então esse egoísmo, né? Quer dizer, tudo tem de girar em torno de si. E por outro lado, em situação subalterna, às vezes é ainda pior, porque é o cara que é revoltado com a posição. Ele quer tudo para si, mas ao mesmo tempo ele não consegue e fica nessa situação de sofrimento constante aí. Bom, então, ainda no universo do trabalho, nós temos aí, num trabalho, para obtenção de um resultado comum, acha ou age como se pudesse dispensar a cooperação dos demais integrantes. Se eu trabalhasse sozinho, tudo seria melhor. Ok? Então, se eu fizesse tudo sozinho, as coisas seriam muito mais interessantes, as coisas fluiriam melhor, porque eu sou uma pessoa que tem tais e tais características que os outros não têm. Então, eu enxergo apenas os meus próprios pontos positivos. Olha só, então esse é o cara aí também, não é? Focado na ideia do egoísmo. Tudo bem, então no universo do trabalho nós tivemos essas três partes aí interessantes. Maravilha. Aí, olha só, em outras esferas da vida, em casa, temos aí também os comportamentos, tá? Então, as suas opiniões ou pontos de vista são sempre certos e devem prevalecer. Eu falei, aquele que fica feliz quando dá errado o que o outro fez, porque não ouve, eu aconselhei lá, bem feito. Que legal, sabe aquele prazer assim? O outro se deu mal, mas eu tinha avisado, tá vendo? O que eu falo é sabedoria, né? Vem comigo que dá tudo certo. É aquele que tem essa certeza de que tudo que ele decide, o que ele acha é a regra. Okay? Então tudo gira em torno do seu eu. É típico o comportamento de, como nós dissemos no início, dos animaizinhos, mas também das crianças. As crianças, até os 7 anos, as crianças são essencialmente personalistas por questões de desenvolvimento, né, intelectual, cognitivo.
elas precisam acreditar que as coisas são de fato para elas. É natural que exista essa busca. Bebês, por exemplo, se você puser bebês, eles não brincam entre si. Até os 4 anos, mais ou menos, quase 5, eles quase não interagem. Muito raro. Eles brincam cada um no seu cantinho. Se puser numa sala, né, então, uma escolinha de educação infantil, eles brincam sozinhos. Para eles aquilo é importante. E aí rolam aquelas disputas de brinquedos. Todo mundo que estudou em educação infantil, tem filho, trabalha com educação infantil, sabe que a criança volta e meia ou bate ou apanha, ou morde ou é mordida, porque rolam as disputas de brinquedo, disputa de atenção. Eu peguei um brinquedo, puxa, mas eu olhei aquele ali, eu quero aquele. Então eu vou lá, eu arranco da mão do meu coleguinha, e ele, por sua vez, vem e me morde, me dá um soco. E assim fica essa briga, essa disputa. E aí, na idade adulta, nós continuamos reproduzindo os mesmos comportamentos lá da educação infantil. Olha que fofura. Então, é bem complexo isso, nós pensarmos como é que ainda vivemos na infância da evolução moral. Ainda temos aí uma série de questões que são essencialmente infantis. Somos infantilizados. Por quê? Porque queremos para nós. Olha só. E aí vem uma decorrência bem comum do egoísmo, tá? A inveja é uma mazela, né? Um defeito de caráter, mesmo um defeito que revela essa postura de uma pessoa, essa postura de querer para si. Do mesmo jeito que a criança pegou o brinquedinho que ela tinha e ficou olhando pro brinquedo da outra que era bem mais bonitinho que o dela, ela achou, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. É assim a idade adulta, então eu olho, puxa vida, olha lá o carro. Que carrão, hein? Olha. E aí eu sinto, não é, aquele mal-estar. Não é, elogiando o que o outro tem de bom. Olha só que esperto que ele é, hein? Puxa, que capacidade de raciocínio boa. Mas não estou admirando positivamente. Eu estou invejando. Eu queria ser aquela pessoa. E você nunca vai ser aquela pessoa. Nós não temos a possibilidade de mudar, não é? Sermos outra pessoa. Mas podermos evoluir é uma possibilidade, isso sim. Então, tem a possibilidade de repente, melhorar. Puxa, eu quero ser como aquela pessoa, não é? Ter o esforço daquela pessoa, ou ter as características positivas daquela pessoa. Olha só, isso é admirar. Né? Tem aquele comportamento que aquela pessoa, puxa, quando ela chega, ela cumprimenta todas as pessoas que estão na sala. Eu gostaria de ser assim. Eu vou começar a cumprimentar também. Eu chegava de mau humor no trabalho e não cumprimentava nenhum dos colegas. Puxa, todo mundo gosta daquela pessoa, ela é muito querida. Então eu vou começar a fazer algo parecido, porque eu admirei, eu achei interessantíssimo o que ela fez. Ótimo, né? Não é? É bem diferente então de eu invejar o que ela tem como resultado das suas condutas. Isso é um aspecto bacana. E aí, as experiências próprias são aquelas que servem de referência e a resultados que se discutem com outros, desconsiderando em igual importância as experiências do próximo. Um outro comportamento, foi esse que nós vemos então agora, que são as próprias experiências. Sabe aquela pessoa que você às vezes vai contar um problema e ela fala, isso não é nada, isso que você está passando não é nada. Eu já vivi tal coisa. Parece que é para ajudar e às vezes a intenção é essa mesmo. Eu quero ajudar, mostrar que o que você está vivendo, besteira, tira de letra, porque eu já passei por algo bem pior. Mas, no fundo, existe esse comportamento aí egoísta. O que eu estou dizendo é a minha referência, isso é bom para mim. Isso foi, não é? Isso tem que servir de referência para a humanidade, olha só. Então, me coloco como centro ali do universo, né? A ideia de ter Deus como centro do universo, lembra aquela ideia do teocentrismo? Isso, no egoísmo, é na verdade o próprio ego que está ali no centro de tudo. Tudo que eu faço é para o meu próprio bem, para que eu fique feliz, para que eu consiga atenção. Okay? Então, vemos aí em tempos de rede social, o egoísmo aparece bastante, não é?
Então, nós já falamos um pouquinho disso em outros momentos, mas olha só, o que é que eu tenho de fazer para aparecer, para ser visto, para ser admirado, para ser, né, aquele que lacra na rede social, aquele que aparece com tudo. Então, conquistar seguidores, como é que que tipo de situações eu tenho de me sujeitar, né? A qual situação eu tenho de me sujeitar para conseguir, às vezes, mais seguidores, às vezes comportamentos que não são adequados ou que não são meus naturalmente, que eu faço por alguma situação de egoísmo, para que meu ego seja elevado. E aí, um outro comportamento é melindrar-se. Melindrar-se. Que explica em situações específicas, mas em geral, o ser melindrado é egoísta, sabe? Aquele que aconteceu alguma coisa e ele, ao invés de conversar sobre aquilo de uma maneira adulta, madura, ele fica com cara feia, sabe? Cara de fome, fica com cara de fome o tempo todo ali. O que foi? O que tá acontecendo? Até que o outro fica ali, o que foi? O que tá com essa cara? O que aconteceu? É nada, não quero conversar. Então o melindrado, ele quer punir o outro porque ele não gostou daquilo. E às vezes não gostou porque não atendeu a expectativa dele. Ah, você fez um negócio ali que eu não curti. E aí ele se melindra. Tá? Então é o ser que está sempre ali numa situação de se vitimizar. Ok? Porque justamente ele se acha tanto que fazendo o processo inverso, se colocando de uma maneira inferior, ele pode talvez conseguir atenção. Okay? Então ele busca confete se rebaixando. É aquele aluno, não é, que é bom aluno, que tira 10 e que fica assim, ah não, esse 10 aí, não sei, eu podia ter melhorado em tal coisa. E aí ele espera sempre. Essa, não é, esse retorno positivo, esse feedback positivo que nem sempre vem. Nem sempre os outros reconhecem o que a gente espera que eles reconheçam. Tá? Os nossos esforços nem sempre. Então é aquele que busca sempre a estratégia, não é? De se colocar ali numa situação difícil, colocar, olha lá, olha tudo que eu tô passando, né? Ou sentar lá no cantinho, como a gente disse lá, com carinha feia, para que os outros possam consolar. É bem infantil, né, o comportamento, mas percebemos que às vezes nós mesmos temos esse tipo de atitude, sobretudo quando não ficamos com cara feia na hora, mas guardamos também aquilo, deixa comigo, né? Dentro de relacionamentos, de casais, ele fez isso, deixa, não vou falar nada agora, mas deixa. Vai guardando aquele caminhão dentro de si, para depois um dia descarregar no outro. Olha que intenção. Minha intenção é essa, um dia poder descarregar na cabeça do outro tudo que eu acho que ele fez de errado. É que eu acho que ele deveria ter feito melhor, porque eu mereço melhor. Então, olha lá. A minha expectativa como egoísta é sempre além, muitas vezes, do que o outro pode oferecer, do que o outro acha que, sei lá, que eu mereço, né? Então, melindra-se sempre. E aí, um outro mesmo, do comportamento infantil, né? Então, essa coisa do melindrar-se, aquela criança que tenta resolver. É natural, todas as crianças, principalmente antes de começarem a falar, todas elas choram. Elas choram porque elas não têm as necessidades atendidas naquele momento. Choram por muitas coisas. Porque é muito difícil para os pais, no começo, descobrir porque a criança está chorando. Porque pode ser qualquer coisa. Pode ser frio, fome, sede, calor, sei lá, tudo pode ser um agravante ali, um causador do choro. E às vezes a criança chora por horas, né? E os adultos da mesma forma, só que nós já sabemos falar, né? Nós já sabemos nos comunicar, nós já sabemos que precisamos analisar os próprios comportamentos e seguimos com essas situações de infantilização, melindres. E aí vem, por fim, o último comportamento listado aqui no Manual Prático do Espírita, como uma forma de exteriorização do egoísmo, é a teimosia e a birra. Olha lá, quem faz birra? Criança. Adulto também faz. Adulto também faz birra. Adulto também tem a questão da teimosia. E aí é aquele que
não tô nem aí, me desafiou aí, foi querer, né, votar no outro candidato, eu bloqueio mesmo, eu cancelei lá na rede social. Cancelei, que se dane, que é minha mãe, que é meu pai, que é meu irmão. Ouvimos quem nunca ouviu esse tipo de discurso, né? Nesse momento que nós vivemos, de eleição, tá? Acho que passamos muito por essa situação. Cancelei mesmo, sem dó. Porque não pensou como eu, olha só. Então fez uma postagem lá, não gostei da postagem, já cancelei. A cultura do cancelamento, olha que coisa, não é? Então, como é que as pessoas entendem que elas são tão importantes e os outros tão pouco importantes que elas podem fazer essa birra, que elas podem viver nessa situação de achar que tudo deve girar ao redor delas, tá? Uma situação bem triste ao mesmo tempo, chega a ser esquisita, né? Bizarra. Nós estávamos num espaço de monitoria com as crianças e uma das mães falou assim: ó, toque meu celular. Eu falei, oi? Segura aqui meu celular rapidinho. Eu falei, pois não, né? Segura o celular da moça. Faz o seguinte, tira uma foto minha. Eu falei, legal, vou tirar uma foto dela com o filho ali na monitor. Não era isso. Tira uma foto minha aqui, pertinho dela. Eu falei, quem? Dessa monitora. Monitora, poxa, provavelmente uma menina estagiária que estava começando. Ali todas as crianças brincando, os pais perto. E aí achei bem estranho. Depois eu te explico. Continuei sem entender a situação. E aí, claro, tirei a foto, mas eu achei que tinha que tirar, não é? Não, pode cortar, meu filho, tem problema. Não é com ele, é com a moça ali. Tirei, não entendi. Então deixa eu te explicar, olha só. Sabe o que é? Pois devolveu o celular, ela veio me contar o que tinha rolado ali na cabeça dela naquele momento. Enquanto estava todo mundo se divertindo, numa situação super agradável, a cabeça dela estava, na verdade, imaginando, porque ela iria novamente nesse espaço aí, como uma pessoa que ia contratar o serviço ali, ela ia novamente e ela não gostou do jeito que essa monitora, essa mocinha, olhou pro filho dela. Repito, o jeito que essa moça olhou. Talvez o moleque, eu nem vi, tá? Nem o que aconteceu, mas pode ser que tenha tido uma disputa de brinquedo e a menina olhou, assustar. Enfim, qualquer coisa que tenha sido, veio essa cultura do cancelamento na hora. Claro que todas as mães têm essa disposição para defender o filho, óbvio. Não é? Supondo que a menina tivesse, sei lá, pegado no braço, feito qualquer coisa, não é, assustada, criança, não sei. Ela teria a possibilidade de falar, olha, não, o que aconteceu? Mas pedir, olha só, por uma colega que tava ali, tirar uma foto, para depois ela poder cancelar a criatura, não, porque não, quando eu vier aqui não quero mais não. Então olha só, vai provavelmente tirar a oportunidade de trabalho de uma pessoa que precisa, porque ninguém tá ali porque gosta, não é? Fica ali no momento de, enquanto tá todo mundo se divertindo, trabalhando. Quer dizer, porque entendeu que olhar para o filho de um jeito que ele não merecia. Dá para entender como é que as coisas andam? É um caso extremo, obviamente, espero que seja mesmo, e que não se repita em outros ambientes. Podem escrever se quiserem, também contando situações parecidas, mas é um ego tão elevado, tá vendo? É uma conduta tão, chega a ser bizarra, não é? Que mostra como é que as pessoas estão hoje procurando situações para mostrar para si mesma que são importantes. O que ia mudar, não é? Então, puxa, não houve nenhuma situação, quer dizer, não leve desaforo para casa não, viu? Olha lá, cancelo mesmo, faço demitir. Né? É o pai que vai lá na escola e fala assim, se não demitir esse professor hoje, meu filho não paga mais mensalidade aqui, porque eu que mando, sabe? Então, esse tipo de conduta. Né? Então, olha só, que bacana, né? A postura de uma mãe para o filho. Filho, o dia que algum colega não, sei lá, não fizer alguma coisa que eu quero, eu simplesmente cancelo. É isso mesmo. Eu tenho só os amigos que me interessam. Eu tenho só as relações que me interessam, porque eu vivo pro meu próprio ego. Eu sou aquele que não pode ser abalado. Sou o rei
Aqueles pequenos reizinhos que nós criamos, reizinhos e pequenas rainhas que criamos aí para que o mundo, né, não os atinja. Então, puxa, você é tão importante, incutimos isso na cabeça da criança, você é tão importante que nada de mal pode te acontecer, nada de errado, ninguém pode te contrariar na vida, e é essa mensagem que nós passamos o tempo todo. Não é? Quando o professor dá uma bronca na escola, aí eu vou lá brigar com o professor, eu não quero saber o que aconteceu. Entendeu? Então ele vem contando uma história sobre o amigo, eu vou lá brigar com a mãe do amigo. Eu não quero saber da parte. Mas peraí, o que você fez pra acontecer essa briga? O que você fez pra te dar uma bronca? Não quero saber. Puxa, ele foi ali, coitado, magoou, feriu. Então, o ego, meu filho, porque ele tem que ser também egoísta, como sou. Né? Querer tudo para si. Ok? Então, é muito complexo isso. Como é que nós vemos esse comportamento, essa manifestação animal e infantilizada, revelada ali nas nossas condutas, nossos comportamentos. Não precisamos de muito. Se vamos a um evento, um grande evento, o que vemos de gente cortando fila, gente no empurra-empurra ali, né? Um evento interessante que eu fui uma vez, a Bienal, meu pai tá aí online, pode até comentar se quiser. A gente estava esperando para entrar, eu tava com minha sobrinha pequenininha e uma professora, estava na fila dos professores para entrar, porque era uma entrada diferente, a gente não pagava ingresso, enfim. E aí uma professora me viu passando, porque eu ia perguntar se era aquela fila que já tinha ingresso, era um monte de fila, uma confusão, e eu fui pedir licença para perguntar para uma moça atendente que estava ali no meio, se eu podia ficar numa fila ou na outra, eu fiquei nessa situação. E aí eu, lógico, acabei passando na frente, não percebi que estava passando para perguntar. E essa professora, que entra na Bienal, né, se sentiu tão prejudicada que ela deu um soco nas minhas costas. Eu conto para os alunos, eles morrem de rir, porque eles falam, não é possível que isso seja real, e é real. Então, como é que as situações, não é, limite, assim, mostram, quer dizer, ela estava ali esperando, com calor, com sede, tentando entrar, querendo entrar logo, todo mundo estava na mesma situação. E aí ela achou que por violência. Aí eu virei e falei, você deu um soco? Porque você entrou na minha frente, tá cortando o fio. Não estou, eu só vim perguntar. Então tá bom, desculpa. Mas deu um soco. Dá pra perceber como é que essa situação. Ah lá, meu pai comentou que é verdade. Represenciou o soco. Então, como é que é essa situação de se colocar como alguém muito importante? Como é que o outro vai passar na minha frente? Eu sou capaz, então, tendo uma arma, olha a loucura. Então, no trânsito alguém me fecha, eu dou um tiro. Quer dizer, como é que a situação de egoísmo faz com que muitas mazelas sociais aumentem, tá? Então, já seguindo aqui no estudo, nós entendemos que muitas situações poderiam ser evitadas se não tivéssemos todos esses pontos aí de egoísmo no coração. A lição é enorme, tá? Eu peguei pequenos trechos, pequenas passagens pra gente conversar. Ele fala aqui da avareza, aquele que quer tudo para si, aquele que tem a ideia do dinheiro o tempo todo, guardar as coisas para si. O acumulador também é sempre um avaro, porque ele é um cara que quer tudo para si. Tem até um programa dos acumuladores, não sei se vocês já viram na TV. Os acumuladores, eles querem tudo pra si. Eu gosto de, sei lá, eu gosto de bichinho de pelúcia, eu quero todos pra mim. Então, o egoísmo, né, acaba derivando aí em forma de tantas outras situações degradantes para o corpo físico, para o espírito. Ele empobrece também, não é? O avaro empobrece os seus semelhantes, porque acaba tendo situações de achar que tudo é para si. É o cara que deixa de comprar coisas importantes para casa para comprar coisas que satisfaçam só a sua necessidade de ficar, não é, acima dos outros de alguma maneira. Eu gasto, sei lá, tudo em sapato e bolsa, porque eu quero que todos olhem para mim quando eu vou a um evento, e eu deixo de comprar um material escolar lá para a criança, meu filho, que precisa, enfim. Acabo tendo escolhas que são baseadas no meu próprio ego, tá? Então, o egoísmo traz em si o próprio castigo. Aquele que se deixa prender pelo egoísmo vê apenas a sua pessoa no mundo. Tudo quanto não lhe pertence lhe é profundamente indiferente.
é aquele que não se incomoda se ele está num lugar muito caro e outras pessoas jantando, por exemplo, e outras pessoas estão ali na porta pedindo dinheiro, pedindo um prato de comida. Não mexe com o interior dele, sabe? Não faz diferença, tanto faz. Ele ignora simplesmente porque é tudo para ele. Ele, afinal, é o centro do universo ali. E depois ele já começa a falar aqui sobre a questão oposta, como é que a solidariedade, e com isso que eu vou encerrando aqui nossa reflexão de hoje, como é que a solidariedade pode, por sua vez, fazer com que nós tenhamos menos essa postura egoísta diante da vida, tá? Então, à medida que nós estendemos, não é, a fraternidade, a ideia da solidariedade, nós mitigamos, né? Nós reduzimos o nosso egoísmo e nós aumentamos a possibilidade de sermos fraternos com os nossos semelhantes. E, portanto, só haverá paz entre os homens, segurança, bem-estar social, quando o egoísmo for vencido, porque aí as desigualdades vão diminuindo. Tá? Aquele que coopera para o bem social, aquele que entende, tem empatia pela necessidade dos outros, ele vive e ele vibra em uníssono. O que é isso? Então, ele vibra na mesma frequência de espíritos que têm a mesma ideia. Então, quando eu me preocupo, não é? Quando eu me preocupo, quando eu não só me preocupo, mas me ocupo mesmo, quando eu trabalho em prol de situações que são positivas, que são úteis, eu me conecto energeticamente com os espíritos superiores, tá? Então, é bem interessante, eu quero concluir com essa frase, ela está no meio do capítulo, mas eu quero concluir com ela, que é, então, todo aquele que vive para o bem, que se sensibiliza com a solidariedade, ele tem a alma que vibra em uníssono, quer dizer, na mesma frequência com as almas iluminadas e generosas. Portanto, o aborrecimento e o desengano nada podem contra ele. Ou seja, ele não vai vibrando nessa mesma frequência, ou seja, se preocupando com coisas superiores, como a gente começou dizendo, usando o espiritismo, os conhecimentos espirituais, para olhar para a vida do alto, quer dizer, eu saio um pouco da minha situação. Eu não vou me preocupar em querer cancelar o meu parente que pensa diferente de mim, eu não quero cancelar, demitir a menina da festa, sabe, a professora, a menina que estava lá cuidando dos filhos, porque simplesmente ela não foi com a cara dela, né? Olhou de um jeito esquisito. Puxa, então esse tipo de ação, esse tipo de atitude vira algo ínfimo, eu não me preocupo mais com isso. Eu começo a vibrar em frequência com grandes, não é, seres espirituais, ou seja, eu não me melindro mais. O outro falou alguma coisa, eu não fico melindrado, guardando para um dia descarregar nele. Eu não fico fazendo birra, como uma criancinha, fazendo cara feia pro outro vir me perguntar o que foi, sabe? Então, é esse tipo de atitude que faz com que nós tenhamos aí um olhar mais positivo também, em favor da vida, em favor das situações mais positivas da vida, né? Portanto, com essa possibilidade de uma evolução espiritual muito, muito maior. Então, busquemos aí esse nosso olhar, não é? Enxerguemos também os momentos, que é natural, é muito natural nós termos esses momentos em que nós queremos mesmo, como uma criancinha, chorar, fazer manha, fazer birra, fazer o outro vir me consolar, punir o outro porque não me agradou, faço chantagem, atitudes que são formas de chantagem emocional, quem nunca, né? Então, entender e enxergar isso é o primeiro passo para trabalhar esse tipo de comportamento. Olha só como eu estou sendo egoísta. Como eu estou sendo egoísta. Eu quero suprir as minhas necessidades, o outro não me importa. Ok? Então, avesso a tudo que nós entendemos aí por solidariedade, por fraternidade, amor ao próximo e a Deus por consequência, né? Ok? Então,
Podem comentar o que quiserem depois na postagem. Fiquem à vontade para participar ao longo da semana também. A próxima semana tem já um outro tipo de abordagem no capítulo 47, que é a caridade, tá bom? Então aqui a gente vai falar por um outro viés, ao invés de falar então de algo negativo, que precisa ser melhorado, nós já partimos para um oposto extremo, então, que é aquele para o qual nós queremos chegar. Então, eu quero chegar a esse lugar, que é a caridade, ok? Então, encerramos aí hoje esses vícios e defeitos, mas retomaremos à medida que for necessário para que enxerguemos o caminho para chegar a essas virtudes, portanto. Tá bom? Então, nós fechamos os nossos olhos, respirando tranquilamente, agradecendo a espiritualidade superior pela oportunidade de pensarmos um pouquinho sobre egoísmo, que é esse mal que tantas vezes norteia a nossa vida e nós nem percebemos. Não é? Faz com que seja aí a chave das nossas decisões e nós somos reféns desse mal, reféns dessa postura diante da vida que é o egoísmo. E assim, agradecidos que somos, pedimos pelo encaminhamento de todos aqueles que participaram, todos aqueles que buscam os estudos, pedimos a cúpula espiritual, do Espírita Soul, que ajude a disseminar esses conceitos, essas ideias, para que tenhamos uma sociedade menos egoísta, pessoas menos egoístas, criando filhos menos egoístas. E assim, agradecidos, nós pedimos a proteção, não como forma egoísta, mas como forma de nos protegermos desse mal que tantas vezes nos assola, tantas vezes por simples egoísmo mesmo da parte de espíritos inferiores nos atacam, por situações que por nossa invigilância também nós caímos sem perceber. E assim nós pedimos a proteção para essa semana do nosso querido Miguel Arcanjo, esse que com suas fraternidades auxilia e protege aqueles que trabalham para o bem, aqueles que buscam o próprio progresso moral e espiritual. Assim nós dizemos: glorioso Arcanjo Miguel, poderoso vencedor das batalhas espirituais, vinde em auxílio das nossas necessidades espirituais e temporais. Afugentai da nossa presença todo mal, todo ataque, toda cilada do inimigo. Com a tua poderosa espada de luz, derrotai todas as forças malignas e iluminai os nossos caminhos com a luz da tua proteção. Arcanjo Miguel, do mal libertai-nos, do inimigo livrai-nos, das tempestades socorrei-nos, dos perigos protegei-nos, das perseguições salvai-nos. Arcanjo Miguel, pelo poder celeste a vós conferido, sê para nós o guerreiro valente e conduzi-nos nos caminhos da paz. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Agradeço muito a companhia de vocês, a paciência, né? E peço que, por favor, sigam aí nas leituras, fortes aí no estudo, tá bom? Uma excelente semana para todos. Esperamos aí vocês amanhã também, se puderem assistir ao Evangelho às 9 horas, aqui no canal com o Rafael, tá bom? Super beijo para vocês, boa semana, tchau, tchau.